E aqui se pergunta, o que é a Madonna Negra? O que é chamado de Madonna Negra é uma estátua de Maria que existe lá no monastério de Montserrat, na Espanha. E, na realidade, nenhuma pessoa nesta terra pode afirmar por que aquela estátua foi feita daquela cor. Nós tivemos aqui uma manifestação, tivemos aqui uma informação da hierarquia, enquanto estávamos lá em Montserrat, dizendo que aquela estátua não é deste planeta e nem foi feita neste planeta. E ela foi feita com aquela madeira, que não é daqui também, e foi feita assim e trazida para cá, porque era do plano que aquela estátua ficasse aqui exposta e ficasse aqui presente até o final dos tempos. De forma que é por isso que ela é negra, porque a madeira não é daqui, ou se a madeira é daqui, houve interferência de outros setores do reino vegetal para conseguir aquilo, e de fato ninguém sabe ao certo quantos séculos esta estátua tem, feita naquela madeira, e também ninguém sabe ao certo há quantos séculos ela foi colocada naquela gruta, onde ela está. São aqueles mistérios do universo que deixam muitas interrogações para nós. E talvez para o nosso aperfeiçoamento e para a nossa compreensão de certas coisas, é bom que essas coisas não sejam mesmo reveladas. Porque se forem reveladas, fica uma coisa normal. E se não for reveladas, não é? As pessoas, há muitos séculos, continuam procurando Montserrat para irem lá orar, porque orar lá parece que é um pouco diferente de orar aqui ou de orar em qualquer lugar da Terra, porque lá existe uma confluência extraplanetária que é para quando as pessoas se dignam a sair de casa para irem orar lá, elas vão receber algo que não pode receber em nenhum outro lugar do planeta. Mas não é revelado o que é, nem como foi feito, porque nós não merecemos. Nós não merecemos. Nós temos que saber uma coisa por alto para não desrespeitar aquilo. Porque talvez se soubéssemos tudo, encontraríamos uma forma de criticar, encontraríamos uma forma de duvidar. Então fica este mistério, porque aí a gente consegue respeitar um pouco. Então a Madonna Negra é aquela estátua que desde o tempo da Lemúria está lá. E não se sabe que tipo de madeira é aquela e também não se sabe por que ela foi feita com madeira daquela cor. Isso tudo para nós são mistérios. E os mistérios não quer dizer que sejam coisas fechadas que a gente não possa saber. Porque no universo não há nada oculto. Somos nós que temos que abrir os olhos, somos nós que temos que desenvolver outros sentidos, além desses nossos sentidos materiais, para compreender certas coisas do universo. Então deve haver a forma de alguém olhar aquela estátua e saber tudo sobre ela. Mas para isso nós precisamos desenvolver certos sentidos. E para desenvolver certos sentidos, nós temos que nos desapegar das coisas materiais todas. Nós temos que nos desapegar da vida material, para começarmos a compreender, a perceber, a intuir tudo a respeito da vida imaterial, que é a vida verdadeira. Porque aqueles que nos observam dos outros planos, dos planos mais elevados, aqueles que nos observam nos dizem e nos avisam
vocês vivem uma mentira. Estão cansados de nos avisar. Vocês vivem uma mentira. Tudo que vocês vivem é mentira e é fora de leis superiores. Isso é novidade para alguém aqui? Só que nesta sala, não sei quantas dezenas de vezes isso foi falado. Nós vivemos uma mentira e vivemos fora de leis superiores. Temos livros sobre leis, temos CDs sobre leis gravados e vivemos do mesmo jeito. Mentira e vida inferior. De forma que a Madonna Negra está lá, nos lembrando que nós vivemos uma mentira, que não temos os sentidos internos ainda desenvolvidos, porque estamos presos às coisas materiais, estamos presos à nossa personalidade, ao nosso ego. E se a gente não chega a bater na porta da alma, que é o nosso núcleo interno mais próximo, mais perto de nós, basta falar com ela, ela já está ouvindo. Então, se a gente não bate nesta porta, nós não temos condições de desenvolver nenhum outro sentido, além desses materiais que a gente precisa ir no médico para desentupir. Então, é preciso que a gente se interesse por aquilo que é real, que a gente se interesse por aquilo que é invisível, se interesse por aquilo que é considerado misterioso, para que o universo vá se mostrando. Porque está tudo aí, só depende do nosso interesse. É que o nosso interesse é pelo nosso corpo, pela nossa aparência, pelo corpo do outro, pela aparência do outro. O nosso interesse é pelas aparências, não é pela realidade. E todas essas aparências pelas quais nós nos dedicamos tanto, isto tudo vai se apodrecer na hora que o espírito sai do corpo. Isto tudo vai virar pó. E nós todos sabemos disso. Estamos sabendo disso desde que existimos e ainda estamos no mesmo ponto. Ainda estamos exatamente no mesmo ponto. Bem, graças a Deus e à sabedoria total que existe o tempo real. Porque nesse tempo que nós não conhecemos, porque o nosso tempo é esse do relógio, né? A gente se sente apressado, se sente retardado, às vezes a gente se sente velho, o outro diz que é novo, porque vive num tempo ilusório, vive uma ilusão, uma mentira. Então ficamos medindo aquilo que somos pelo tempo, não é? Pela densidade, por essas coisas. E ficamos ignorando o que é a vida. Porque se perguntar para um terrestre o que é a vida, ele não sabe. Ele pode dizer o que ele quiser, ele leu em algum lugar, mas não sabe o que leu e não experimenta a vida. Ele não tem um sentido para a própria vida. Vocês veem o que as pessoas buscam durante uma encarnação inteira, para depois deixar tudo aqui e partirem infelizes, partirem sem saber para onde vão. Partem daqui sem saber para onde vão direito. E estão aqui, vivem encarnações sem saber de onde vieram. E não se ocupam disso. Porque se ocupassem disso, iriam buscar isto dentro de si. Iriam buscar isto. E quem bate, vê a porta aberta. Porque isso é uma lei. Bate e te será aberto. Agora, se você não bate, aquilo não se abre. Porque aquilo não se desperdiça. Você quer saber para quê? Para que você quer saber? De onde veio? Para quem que você quer saber para onde vai? Só se fosse para servir ao universo. Mas saber por saber, o universo não vai se desgastar com isso. Bom, então a Madonna Negra está aí, tem muitas fotos dela, ela tem muitos devotos, e são devotos que respeitam o mistério, porque nem sabem de onde aquilo veio.
parece que não é desta terra. E quando se tentou perguntar de onde veio, não responderam. Bem, hoje nós teríamos que começar a ver essas transmissões de aurora que chegaram aqui 4 juntas. Uma é do dia 18 de dezembro e as anteriores são de 11 de dezembro, 13 de dezembro e 17 de dezembro. E uma delas nos recorda que 95% do nosso consciente e 95% do nosso inconsciente, da nossa consciência, é controlado pela tecnologia e pela ânsia do avançar humano. Sabe o que é ter 95% da consciência controlada? Controlada pela tecnologia. Sabe o que quer dizer isto? Se a gente reflete sobre isso um pouco, então a gente vai ver o quanto um aparelho técnico, um computador, qualquer coisa, uma máquina fotográfica, sabe o que quer dizer? Estas coisas controlarem 95% da nossa capacidade de ser consciente. Não é que nós gastamos a nossa consciência com isso somente. É como isso nos controla nesse plano da consciência. Então está respondido porque a gente, sabendo de tantas coisas, não toma nenhuma providência e não muda de atitude, embora sabendo. Será que isso é só porque nós não queremos? Sim, em grande parte é porque nós não queremos. Porque se quisesse, fazia. Agora, não quer. Agora, nós teríamos que reconhecer que somos controlados por artefatos que criaram para nos controlar. E claro que isso não é culpa de nenhum grande doutor em comunicações, que isso não é culpa de nenhum país, não é? Porque somos todos controlados, eles também. Aqueles que pensam que nos controlam também são controlados em 95% das suas consciências. Mas nenhum de nós se pergunta o que é que nos controla. Nenhum de nós se pergunta isso. De forma que não tem nem possibilidade de perceber quando que não é ele. Não é ele que está ali, ele está sendo controlado. Aquilo não é ele. Nós teríamos que já estar despertos, já estamos, mas nós teríamos que já estar do lado daquilo que é real e não continuarmos sócios da mentira, continuarmos responsáveis pela mentira, continuarmos súcubos daquilo que nos controlam, que são forças contrárias à evolução. Isto não é ninguém. Eu sei que tem 300 pessoas no planeta, 300, segundo os cálculos, que acham que controlam tudo. Existem. Tem até a lista dessas pessoas que acham que controlam tudo. Mas eles não percebem que eles é que são controlados dessa forma para nos controlarem. De forma que alguém tem que reconhecer isto e mudar a atitude diante desse controle que
que nos paralisa. E veja, nós somos uma humanidade que está instalada por todo esse universo. Os universos são vários, né? Existem infinitos universos. E esse universo onde nós estamos é um universo material, é um universo que tem uma expressão material, e nós estamos nesse universo. E mesmo sabendo que estamos em um certo universo, que nós não sabemos nem o que é, embora sabendo que somos filhos, participantes deste universo, não temos uma certa tendência por expandir a nossa consciência. Porque a nossa consciência não é para ficar cerceada nesse nível material das coisas. A nossa consciência não tem limites. A consciência não tem limites. De forma que nós estamos nessa limitação, estamos nessa pequenez, estamos nessa cegueira, nessa insensibilidade, a ponto de não reconhecermos a necessidade na nossa frente. Nós estamos nesta prisão, não? Porque em grande parte queremos. E essa decisão de não querer mais isso ou querer outra coisa, porque não pode haver coisa mais degradante para um ser consciente do que saber que ele é prisioneiro. O que pode ser de mais degradante? Saber que ele é prisioneiro de tantas coisas que não é ele, que não é a sua essência, e que ele, como consciência, podia estar em infinitos universos, porque não há limite para a consciência. Nós teríamos que nos conectar com essas coisas. Teríamos que pegar o fio da nossa consciência e colocar numa tomada que realmente nos expanda, que realmente nos leve para fora de nós, que nos leve para esse infinito que está aí, real, à nossa volta. Mas nós estamos, parece que, paralisados nessa nossa pequenez, estamos paralisados nessa nossa limitação. E essa nossa consciência, da forma como ela é levada, como ela é encarada, como ela é reconhecida, ela está impossibilitada de conectar-se cosmicamente. Ela está nessas coisas mais próximas, ela está naquilo que é óbvio, ela está naquilo que nós já sabemos que é mentira, que não é real, é aí que ela está. E essa consciência podia estar realmente conectada com todo o cosmos. Agora, nós nos perguntamos por que estamos assim? Digamos que não se tenha resposta. É natural que não tenha resposta, porque se respondesse não ia adiantar nada. Porque muitos já responderam, Cristo já respondeu, muitos já responderam, mas não adiantou nada. Não adianta nada. Então aí nós poderíamos estar conectados cosmicamente e estamos conectados do jeito que estamos. Agora, dizem aqueles que começaram um processo de liberação e que se sentiram libertos até um certo ponto, eles dizem que não se trata de nós perguntarmos o que fazer. Porque isso nós só vamos saber de acordo com a nossa consciência. O que fazer? Nós devemos nos perguntar uma coisa mais simples de nós percebermos e que é mais simples de ser respondido. O que devemos deixar de fazer?
Isso é muito mais simples de saber e de fazer do que perguntar o que deve fazer. Então, o que deve fazer, você só vai começar a saber depois que você deixar de fazer muitas coisas, quase tudo. Eu digo quase tudo porque quem fez essa pergunta desta humanidade, nessa humanidade existe uma elite. Elite não é aquilo que está no dicionário. Elite é aquela gente que quer saber a verdade, quer buscar a verdade. Isto é uma elite dentro dessa humanidade adormecida. Isto é a elite da humanidade. Então, esses que quiseram saber alguma coisa foram inspirados e fizeram. Sabe o que eles fizeram? Eles não disseram o que devo fazer. Eles disseram, eu não quero fazer o que eu faço. E foram para o deserto. Foram para o deserto. Abandonaram tudo o que tinham e foram para o deserto. E não eram pessoas como nós, que não temos eira nem beira. Eram pessoas que tinham cortes. Eram pessoas que tinham povos à disposição deles. Largaram tudo e foram para o deserto. E só pediram, antes de entrar no deserto, que alguém levasse um pedaço de pão para eles. E nunca lhes faltou um pedaço de pão. Aqueles que largaram tudo e foram para o deserto, nunca morreram de fome. E não se sabe como, também nunca morreram de sede. Bem, então aí é muito básico que se trata de você dizer, não quero fazer o que eu faço. Eu quero, não é o que eu tenho que fazer, porque não somos capazes de fazer o que temos que fazer, enquanto estivermos ligados, amarrados, presos por aquilo que não se faz. Ou por aquilo que não se deve estar fazendo. Então é muito simples saber o que não se faz do que saber o que se tem que fazer. Então, se nós começarmos a perguntar para nós mesmos o que é que eu vou deixar de fazer agora, você vai ter uma resposta imediatamente. E se você fizer essa pergunta várias vezes por dia, você vai acabar simplificando a sua vida. E vai ver que só nessa intenção de você deixar de fazer o que não deve, que começam as coisas a mudar. As coisas começam a mudar. Mas aí teria que fazer esta pergunta. Bom, agora se pergunta, mas onde eu vou buscar a força para fazer isso? Porque isto vai mudar a vida, não? Dizer, o que eu não devo mais fazer? Isto vai mudar a vida. Porque eu vou deixar de fazer quase tudo. Isto vai mudar a vida. E isto vai trazer uma coisa que nós não conhecemos, que é a força do Espírito. Nós não conhecemos a força do Espírito. A grande maioria da humanidade nem sabe que tem mônada. Nem sabe. Todo mundo sabe que tem fígado, que tem uretra, que tem intestino, que tem coração. Todo mundo sabe todas essas coisas que vão acabar logo. Mas quase ninguém sabe que tem mônada. Nem sabe o que é isso. Nem tem ideia do que seja isso. Então, isto que é o nosso núcleo espiritual, isto que é o nosso núcleo que nos rege, isto que é o nosso núcleo real, isto nós desconhecemos. Um pouco porque temos um pouco de medo de encontrar isto, porque se é o Espírito e se é aquilo que para nós é tudo, se eu for buscar muito isso, eu vou ter que fazer o que ele quer. E isto
para nós é um problema, né? É um problema porque nós não sabemos o que ele quer, não sabemos que força é essa, nós o desconhecemos. E aqueles que chegaram a conhecer isto, foram esses que foram para o deserto. E chegando lá no deserto, nunca lhes faltou pão, nunca lhes faltou água, nunca lhes faltou companhia, porque eles começaram a se sentir mais acompanhados do que quando estavam entre as multidões. E isto tudo, nós sabemos disso há mais de 2000 anos e não tomamos nenhuma providência, nenhuma decisão. Não tomamos nenhuma iniciativa de entrar no deserto. Para nós, deserto são esses areiões muito quentes, com sol muito quente. Não, não. Deserto é um estado de consciência no qual a gente entra. E só depois que está lá dentro é que você vai ver o que vai acontecer. Não antes. E para você, se você quiser isto, você vai ter que tirar as coisas que não servem, tirar as coisas que não se faz, que é quase tudo. Mas a gente sempre faz um comércio com essas coisas e diz, mas eu vou pagar um preço muito alto por uma coisa que eu não sei o que é. Pois é, mas aí é que está a coisa. Então a gente não pode frequentar um centro espiritual, ou melhor, a gente não pode perambular por um centro espiritual sem ouvir estas coisas e sem ser lembrado dessas coisas, sem que a gente seja lembrado, enfim, destas coisas que sempre soube. Porque se vocês todos têm mônada, e se vocês todos têm alma, porque tem gente que não tem alma, mas vocês todos têm alma. Aqui não tem nenhum sem alma, embora exista gente sem alma. Mas vocês todos têm alma. Então, quem tem alma e quem tem mônada deve ouvir isto, nem que seja pela última vez. Porque, segundo o que vieram nessas transmissões, que eles chamam de transmissões do fim do tempo, isso nessas transmissões está escrito. Nós precisamos de uma vez por todas ouvindo o que sempre ouvimos e não demos ouvido. Mas tem que ouvir mais uma vez, porque parece que está para acontecer algo que não é comum e que nunca aconteceu com a nossa consciência. Então, para nós, isto é desconhecido. Mas aqueles que vêm, e aqueles que são nossos irmãos maiores, e aqueles que não nos negam a palavra, e que estão agindo, representando a instrução, que é o contrário de ignorância, então aqueles que representam a instrução estão nos dizendo, cuidado, porque há muito pouco tempo para você tomar uma decisão. Cuidado. E também não dizem que decisão tem que ser tomada. Nós é que temos que tomar uma decisão que a nossa consciência deve dizer qual é. Pela primeira vez, nesta encarnação ou em tantas encarnações, nós temos que nos virar para dentro e dizer, o que é que eu vou fazer agora? Porque agora eu tenho que fazer. Porque se eu não tomar essa decisão agora, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então veja que isto é uma sabedoria tão cósmica que só quer que você tome a atitude correta, que você tome a atitude dentro da lei. Não quer que você tome certa atitude, como é que vai fazer, porque não adianta ensinar, porque não vão fazer. Mas dizer, você tome uma atitude agora, porque a atitude que você tomar agora vai ser
usam às vezes a palavra eternidade, usam a palavra eterna. Porque nós temos que sair desse tempo irreal em que vivemos. Nós temos que sair dessa fantasia. E temos que chegar num estado de consciência, numa realidade em que aquilo seja real. E se o tempo está passando é porque é uma fantasia, porque tempo não passa. Tempo é. Tanto assim que nós estamos medindo o tempo de tudo. A nossa idade, tem gente que acompanha ali no calendário, festeja o aniversário ano por ano, quer dizer, vão contando ano por ano, não sei como tem paciência, vão contando ano por ano e vão somando. Para quê, não? Para quê? Só para somar. Então, e o tempo real não é isso. No tempo real, nós sempre existimos. No tempo real, nós sempre existimos. E no tempo real, vamos sempre existir. A não ser que você saia do real e fique na ilusão. Aí, na ilusão, você vai assistir o cinema que quiser. Porque tem filme de todo tipo e você vai assistir o cinema que quiser na sua vida. Então precisa essa decisão de sair da mentira, essa decisão de entrar no real. E aí ver o que vem de dentro. E de dentro deve vir alguma coisa. Tem que vir alguma coisa. Porque esse é o momento de tomar esta decisão. E é a própria vida que vai nos dizer alguma coisa. Mas nós temos que perguntar, nós temos que buscar. Nós temos que não ficar paralisados, não ficar adormecidos. Esses comunicados dizem que nós estamos adormecidos, que nós precisamos acordar. E além dessa força do Espírito, que nós temos que buscar e temos que conhecer, existe aquilo que se chama de bem e de amor, e que nós também não sabemos o que é. E é o bem e o amor que, segundo eles, vão evitar que entremos no caos espiritual. Porque o caos material nós já conhecemos, mas o caos espiritual não conhecemos ainda. E é o bem e o amor, coisas que a gente já ouviu falar, que a gente sabe por alto o que é, mas que não pratica. Não pratica. Pratica o bem e o amor à nossa maneira, que é uma maneira muito egoísta e muito ignorante de praticar o bem, né, e o amor. E é isso o que vai nos tirar do caos espiritual. Porque nós não imaginamos o que é o caos espiritual. E enquanto nós não estivermos naquilo que para a nossa consciência é o bem, e para aquilo que na nossa consciência é o amor, embora saibamos que não é direito aquilo, porque a nossa consciência não chega nisso, mas naquilo que chega, devíamos tomar uma posição. Porque senão, segundo estão nos avisando, daqui a pouco estaremos no caos espiritual e aí vamos ver do que se trata. Mas aí já será tarde. E depois, o terceiro ponto que pedem que nós trabalhemos, isto é, que sugerem que a gente trabalhe, é uma coisa que nós estamos cansados de ouvir, mas que também não praticamos, a unidade. Então, dizem que entre considerar a força do Espírito, o bem e o amor vividos no nosso conceito, pobre como é, mas viver isso, optar por viver isso, e optar por viver a unidade,
e não a separação, viver a unidade, isso abre as portas para nós conhecermos aquilo que ninguém conhece, que é o todo, o único, e que também chamam de Deus. Existe isso, que a nossa mente não pode conceber direito, porque a nossa mente é concreta. Nossa mente é concreta, é feito de material concreto. Então não pode imaginar isto. Mas é bom que a gente admita que isto existe. Porque se não admitir que isto existe, continua no sono, continua dormindo. Porque é só isso é que pode nos despertar. E depois, essa palavra amor, de novo, que volto a repetir, que é a única coisa que resolve as forças contrárias. De forma que nós estamos cansados de saber que existem forças contrárias que controlam, até certo ponto, não, todas as coisas. E se nota as forças contrárias à flor da pele de todo mundo. Então a gente sabe que as forças contrárias estão aí. E eles nos dizem que com forças contrárias não se luta, porque você vai perder. A tua espada vai derreter com o fogo dessas forças contrárias. Mas nós dispomos da energia do amor. E é com a energia do amor que a gente vai resolver esse assunto das forças contrárias. Não é com nenhuma outra energia. A gente irá aprofundando essas coisas nas próximas partilhas. Mas vamos ver se estudamos isto bem seriamente, porque realmente agora ou mudamos de ponto, ou estamos numa situação bem incerta. Porque ou mudamos de ponto, ou compreenderemos cada vez menos o que vai acontecer daqui por diante. Porque daqui por diante vão acontecer coisas caóticas no plano espiritual, e se nós internamente não tomarmos uma decisão muito firme, entraremos nesse caos. E esse é um caos que nós não conhecemos. Bom, falar mais universalmente, a Aurora não poderia falar. E lá em Aurora existem na hierarquia seres que nós conhecemos, não são seres estranhos a nós. Os seres da hierarquia de Aurora que falam conosco nesses termos, muitos deles são seres que nós conhecemos, que foram seres encarnados como nós, aqui na superfície. De forma que não se está falando de uma coisa inatingível, porque eles atingiram sendo como nós. Eles passaram por esse estágio há pouco tempo, de forma que estão nos mostrando que se pode sair desta situação na qual nós nos encontramos, estão demonstrando que não é uma questão de ficar eternamente procurando, porque alguns deles estavam encarnados até muito poucos anos. E já estão nessa outra situação. Já estão lidando com o caos espiritual, de forma que o caos espiritual não se generalize. De forma que eles estão lidando com aquilo que estão nos alertando, porque eles já sabem quais são as dificuldades para lidar com esse tipo de caos. Então nós teríamos que ficar sintonizados com coisas que, diante das quais nós devemos estar mais distraídos. Não devemos esquecer a situação planetária.
Não teríamos que descuidar de olhar para nós mesmos, para o nosso estado precário, o nosso estado de ilusão, o nosso estado de preferir a todo momento a mentira, a ilusão, a falsidade, quando tivemos já uma graça de estar diante do início de realidade. Não, continuamos na vida comum, continuamos na vida normal, continuamos na vida que todo mundo leva. Eu realmente não encontro forma de falar mais claro. Poderia estar falando muito mais claro, muito melhor e de forma muito mais adequada. Mas não encontro nesse momento outra forma. E ao mesmo tempo não posso deixar de lhes dizer isto depois de ter recebido e lido e refletido sobre o que recebi. Então nós vamos, numa próxima partilha, né? Nós vamos ver aqui algumas coisas que deveríamos aprender de cor. Aprender de cor não é memorizar. Aprender de cor é você receber uma coisa e assumir aquilo. E no assumir aquilo, aquilo não vai mais sair de você, porque você assumiu aquilo. Então, todas as vezes que você precisar, aquilo emerge. Isso chama-se aprender de cor. Então, nós vamos aprender essas coisas de cor. De forma que, mesmo que a gente queira se esconder delas, elas vão emergir. Eu, nesse momento, não vejo outra coisa para fazer diante deste material. E esse material é passado por seres que passaram por aqui, que fomos como nós. Como Andrés, não é? E como Muriel, e Amar. Amar passou várias vezes por aqui. Amar já foi de tudo neste mundo. Amar já foi de tudo. O que vocês podem imaginar, Amar já foi. Então está falando para nós como um ser experiente e que passou pela ilusão nas quais nós estamos afogando, já passou por isso e já saiu disso. Já saiu disso. Muito bem. Obrigado, não? E às 19h30 temos uma aparição. Vamos estar diante desta aparição bem abertos, não? Não tenham medo, porque Maria não diz nada que nos ofenda, Maria não diz nada que nos dê medo, Maria não diz nada que nos compromete. Não tenham medo. Fiquem bem abertos, que é para ouvir realmente o que ela está dizendo. Porque se a gente começa a se defender do que ela diz, vocês não escutam o que ela diz. E o que ela escuta, o que ela diz é tão simples, tão imediato e tão atual para nós, tão presente na nossa necessidade, que realmente seria lamentável, seria uma pena que não se conseguisse ouvir direito. Porque vocês sabem que os nossos ouvidos ouvem o que querem. Os nossos ouvidos são feitos assim. E nós ouvimos o que queremos e não ouvimos o que não queremos. Então, se vocês não quiserem ouvir alguma coisa, vocês não vão ouvir. E ela vai dizer de uma forma que vocês nem percebem. Agora, se estiverem abertos, se quiserem realmente estar diante de verdade, porque o que ela representa uma verdade. Ela representa uma verdade. Então nós estamos diante da verdade. Pela primeira vez na nossa vida, estamos diante da verdade, falando claro conosco. E não estamos ouvindo, porque não queremos ouvir.
É preciso reconhecer que não quer ouvir, porque, claro, a verdade está falando. Tá bem? Então, às 7h30, estaremos todos aqui. E se nós atendermos a recomendação de não nos dispersarmos quando saímos desta porta, de não ficarmos vomitando palavras lá fora que não significam nada, se nós pudermos sair em silêncio, nos reunirmos internamente e voltarmos para cá, para preparar o canal desta sala, vamos ouvir melhor, vamos compreender melhor e vamos nos deixar transformar. Porque nós temos muita dificuldade para nos deixar transformar, mas muitas mesmo. Porque nós estamos contentes do jeito que estamos. Nós, no nosso íntimo, não queremos mudar, não, porque não sabemos o que vai ser. Eu prefiro estar nessa falsidade, mas estou sabendo com que estou lidando. E isto de estar diante do mistério não é comigo. E por isso, nem sabemos quando vamos morrer, nem sabemos do que vamos morrer, nem sabemos o que será o dia de amanhã. Esse é o resultado. Esse é o resultado de se viver na mentira. E eu estou falando, acho também, porque também não sei bem o que eu estou falando, mas eu suponho que estou falando uma coisa para alertar vocês que de repente isso tudo acaba. E se isso tudo acabar, se essa entidade parar de falar, realmente aí nós estamos no caos espiritual. Então vamos honrar esta graça que estamos recebendo. E vamos estar diante disto de uma outra maneira, de uma outra forma. Bom, muito obrigado, hein?